Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para o vídeo 3. Espero que os dois primeiros tenham sido úteis e que estejam servindo de alguma coisa. Aproveito para pedir desculpa pela extensão do último vídeo, vou tentar fazer esse um pouco mais curto. Mas vou tentar não correr também. Enfim, me perdoem se acabar ficando muito longo de novo. Estou fazendo o possível, mas às vezes é tanta coisa para a gente falar em tão pouco tempo que a gente acaba se excedendo. Peço desculpa por isso. Vamos lá então. Como eu tinha comentado no vídeo passado, nesse terceiro vídeo, a gente vai retomar a questão das virtudes na obra do Tolkien. Em aula nós falamos das virtudes teológicas e acabou não dando tempo para a gente passar pelas virtudes clássicas. Então a gente vai começar falando das virtudes clássicas e depois dando uma retomada nas teológicas. Nesse vídeo também, agora de início, a gente vai dar uma comentada sobre uma metáfora muito importante que está presente tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, que a gente já vai ver, e que é muito útil para a gente entender o porquê dessas virtudes, por que elas fazem sentido e por que é interessante a gente estar atento a como elas se manifestam nas obras do autor. Ok? Vamos lá então. Para começar então, a figura em que eu me referia anteriormente era a questão da estrada. A estrada é uma imagem muito marcada na obra do Tolkien, muito, muito, muito. Acredito que em muitas das obras de fantasia a gente tem essa questão da estrada. A gente comentou sobre quest narrative. Toda quest narrative tem, ou deveria ter, essa questão da estrada, porque sempre que tiver uma busca, existe um caminho a ser percorrido. Tanto é tão marcado essa noção da estrada, que tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis, o Bilbo canta uma musiquinha sobre a estrada. No Hobbit, logo no final, acho que no penúltimo ou no último capítulo, ele apresenta esse poeminha aqui. Vamos ver até onde ele vai aqui. Ok, acho que tá no finzinho. Aqui. Então, vamos ver então. É isso que o Bilbo canta. Estradas sempre em frente vão, sob copas, sobre pedras a passar, por cavernas sempre sem o sol, por rios que nunca veem o mar, sobre a neve que o inverno semeia, pelas flores que junho cultua, sobre seixos, sobre o verde capim, e sobre as montanhas da lua. Estradas sempre em frente vão, sob nuvens e estrelas a passar, mas os pés que percorrem os caminhos um dia para casa vão voltar. Olhos que fogo e espada conheceram, e em antros de pedra horror pungente, um dia verdes prados recontemplam e as colinas e as matas de sua gente. Então aqui já nos mostra que a quest narrative, por mais que ela seja longa, a gente sempre tem o retorno para casa, que é o que o Bilbo mais queria desde que ele saiu, né? Ele não via a hora de voltar para casa. Mas essa imagem da estrada, ela existe, e para que essa jornada, para que a gente consiga se manter firme nessa estrada e poder retornar para casa no fim da narrativa, algumas coisas são precisas, é o que a gente vai discutir hoje. Que a gente só vai conseguir se manter firme e forte, cumprir a jornada e até o fim da estrada e voltar, se nós tivermos dentro de nós algumas virtudes. A gente já vai discutir isso, mas antes é importante a gente pensar sobre essa metáfora da estrada. Eu trago aqui do Lewis Marcus, essa é uma citação do livro On the Shoulders of Hobbits. O Thomas ficou muito interessado nele, então eu dediquei todo esse vídeo para falar sobre o que o Marcus tem a dizer sobre a metáfora da estrada e sobre as virtudes clássicas e teológicas na obra do Tolkien. E também ele fala na obra do Lewis, mas aqui a gente vai focar no Tolkien.
Esse livro, em português ainda não tem, ele tem que ser por importação. Tá? Eu já procurei na internet, eu não consegui achar, gente. Até peço desculpas, esse é difícil de achar. O preço dele vai variar. O meu eu comprei pelo Book Depository. Demorou muito para chegar. E demorou acho que uns 3 ou 4 meses. E eu acho que até depois, logo depois que eu pedi, eles pararam de mandar aqui pro Brasil porque estava tendo muito problema para chegar, muita gente reclamando, pedindo dinheiro de volta, não estava compensando. Mas verifiquem como é que tá agora, se eles voltaram as entregas para cá, ou se não dá para tentar pela Amazon, pela Cultura, mas nem sempre está disponível. Mas enfim, o que o Marcos tem a dizer? Ele começa, não bem começa, primeiro ele fala sobre histórias no livro, mas logo depois ele fala da metáfora da estrada. E ele abre com essa frase: Life is a journey and we are all travelers on the road. E ele diz que isso, apesar de ser um clichê, dizer que a vida é uma jornada e nós somos todos viajantes na estrada, ela é também uma verdade profunda e universal, que está situada no centro, no coração de muitos dos grandes trabalhos da imaginação humana. E que ela dialoga conosco de forma profunda. Mas quais são essas obras, esses grandes trabalhos que ele menciona, que ele vem dizer que a gente tem essa metáfora da estrada? Bom, a gente tem a Odisseia, pegando lá bem do início dos tempos, no início da literatura. A gente tem a Eneida também, a Divina Comédia, com o Dante, os Contos da Cantuária, com Geoffrey Chaucer, a gente tem Cervantes com Don Quixote, até mesmo o Moby Dick ou o Grandes Expectativas, que traduziram Great Expectation. Todos esses têm essa metáfora da estrada. E é claro, não dá para deixar de fora, Hobbit e o Senhor dos Anéis. Todos eles trabalham com essa metáfora da estrada, porque é algo muito marcado. De acordo com Marcos, é uma verdade profunda e universal, essa noção de que a vida é uma jornada, que nós somos viajantes. Então, talvez por isso que essa metáfora esteja tão presente nessas obras, que de acordo com Marcos são grandes obras da imaginação humana. Eu não posso deixar de discordar, porque eu acredito que essas obras que ele cita aqui são muito relevantes para a literatura. Até peço que vocês pensem em mais algumas que tenham essa metáfora da estrada. E, se possível, comentem no fórum de discussão. Acho que tem um fórum para isso lá no Moodle. Mas, enfim, só por curiosidade mesmo. Vamos para as virtudes. Então, temos jornadas, porque se temos estradas, temos que ter jornadas. E para que essas jornadas consigam ser bem-sucedidas, a ida e a volta para casa, temos que ter certas virtudes. Começando, então, pelas virtudes clássicas, aquelas que eu fiquei devendo em aula. Peço desculpa, mas vamos tentar apresentá-las aqui no vídeo. Então, o Marcos fala de 4 virtudes clássicas, ainda da Grécia Antiga, muito a ver com as obras de Aristóteles e Platão. Seriam essas em contraste com as virtudes teológicas que a gente vai ver depois. De acordo com o Marcos, se eu não me engano, quem fala isso também é o Lewis. Deixa eu ver se é ele aqui. Sim, é o Lewis. O C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia e também do livro Mere Christianity. Mere Christianity eu acho que foi traduzido como cristianismo puro e simples, mas não tenho certeza. Ele diz que essas virtudes clássicas, também conhecidas como virtudes cardinais, são aquelas cujo todos os povos civilizados reconhecem. Então, apesar de na Grécia Antiga eles ainda não terem noção daquilo que o pessoal cristão diz da graça divina, e eles eram então uma civilização caída, eles não eram depravados, porque eles tinham
esse conhecimento das virtudes clássicas. Tudo isso, gente, não são minhas palavras, são o entendimento desses autores. Não estou fazendo julgamento aqui, dizendo que quem tem noção de religião, quem é cristão ou qualquer outra coisa, seja melhor do que quem não é, quem é pagão, quem é ateu, no caso, nos dias de hoje. Só estou pondo em palavras aqui o que o pessoal da teoria fala. Então, essas 4 virtudes clássicas, que datam lá da época de Aristóteles e Platão, são coragem. O que mais que temos além da coragem? Vamos olhar aqui, a gente não lembra de cabeça, né? A coragem, a temperança, que também é conhecida como... Como é que a gente... O sinônimo para temperança que eles dão aqui? Espera aí que estou pensando, gente. Desculpem a demora. Chegando a hora e hoje, recém é segunda-feira e a gente ainda tá assim. Vamos ver. Temperança tem a ver com autocontrole, nesse sentido. Então nós temos a coragem, a temperança ou autocontrole, a sabedoria, que tem a ver com o discernimento, e a justiça. A gente vai passar por essas 4 virtudes, a gente vai dar uma discutida sobre elas e vai ver que elas não são tão parecidas com as nossas noções atuais de coragem, de temperança, de sabedoria e de justiça. São um pouco diferentes. Lembrando que elas datam lá da Grécia Antiga, né, gente? Então, muita coisa mudou para melhor ou para pior desde então. Então, falaremos das 4 virtudes clássicas e também das 3 virtudes teológicas que vêm com o cristianismo, que são aquelas que, digamos, todos os cristãos conhecem, ou não. Não dá para generalizar. Que são fé, esperança e amor, ok? E temos um extra também, isso eu comentei em aula, uma virtude tolkieniana, que seria a amizade. Ela não está na virtude clássica, nem na virtude teológica, mas ela é muito importante. A amizade é um elemento fundamental tanto da vida do Tolkien, quanto na obra dele. Então, o Marcos traz ela aqui e a gente vai discutir ela também. Vamos passar para elas, então, começando pelas clássicas. Vamos ver o que temos. Começamos com a coragem. O que temos a dizer sobre a coragem? Naquele mesmo livro que eu comentei, O Cristianismo Puro e Simples, de Lewis, ele diz o seguinte, que sem coragem não seremos capazes de praticar por muito tempo nenhuma das outras virtudes. Essa coragem aqui tem a ver com fortitude, gente. Fortitude, então é o Lewis que fala nesse livro Cristianismo Puro e Simples, essa edição de 2001. Essa coragem tem a ver com fortitude e logo com resiliência. Lembrando que a narrativa do Tolkien tem muitas jornadas, muita estrada a ser percorrida, e não são estradas fáceis de serem percorridas. A gente sabe que lá no Hobbit eles passam por diversas situações complicadíssimas, difíceis, e que se a gente não tem essa coragem, essa fortitude, essa resiliência, a gente simplesmente vira as costas e vai embora. O Bilbo não precisava estar naquela situação, ele se dispôs. Então, para ele conseguir chegar até o final, ele precisa de fortitude e resiliência. Então, o Gandalf fala várias vezes, vocês vão perceber, fala para os anões, né, que dentro desse Hobbit existe muito mais do que aparenta ter. Então, porque ele acaba sendo muito forte, muito resiliente, ele consegue aguentar, apesar do tamanho, apesar de não estar acostumado com aventuras e sair do conforto do lar, ele consegue ir até o final e retornar. E se não fosse por ele, talvez a missão não teria sido bem sucedida. Então, a coragem tem a ver com isso, gente, sobre essa força interna que nos mantém no caminho, independente de quão difícil a estrada seja. Essa habilidade que nós temos ou adquirimos ao longo do tempo de seguir em frente apesar das adversidades. Então, temos no Hobbit, quando Bilbo
sai do condado, vai até o oeste, sai do oeste, vai para o leste na missão. Mesma coisa quando o Frodo sai do condado, faz todo aquele caminho. O Bilbo e o Frodo fazem um caminho bem parecido, né? Eles saem do condado, eles vão passar por Valfenda. Claro, tô pulando várias coisas aqui, né? Vão passar por Valfenda. O Bilbo passa na Floresta das Trevas. O Frodo, com a Sociedade do Anel, vai para Lothlórien, não lembro como traduziram. Nesse meio tempo, eles passam pelas montanhas. Temos Moria, no Senhor dos Anéis, e as Misty Mountains, no Hobbit. O fim da jornada do Bilbo é na Montanha Solitária do Smaug. A do Frodo é em Mordor. Então, é um caminho bem longo, do oeste para o leste, cheio de adversidades que eles percorrem e no fim voltam para casa. Claro, a estrada e as adversidades mudam eles completamente. Os deixam mais fortes e marcados. A gente vai entender isso mais pra frente. Ok, depois da coragem temos temperança. Essa temperança, que tem a ver com aquela palavrinha que eu esqueci de novo, que tem a ver com... Como é que é o nome mesmo? Gente do céu. Com o autocontrole, não é bem diferente daquilo que a gente tem hoje em dia. Isso de acordo com Marcos, né? Tudo de acordo com Marcos aqui, gente. Não é a minha visão pessoal. Quando for a minha visão pessoal, eu vou falar, eu concordo, eu discordo, não... Tá? Então, não julguem, não me julguem, por favor. Então, essa temperança, o autocontrole, não tem a ver com aquela noção moderna de ser mente aberta e tá disposto a experimentar de tudo no mínimo uma vez na vida, tipo, você só vive uma vez, não tem a ver com isso. Tem a ver com encontrar o caminho do meio, finding the mean between the extremes. Nem pouco demais, nem muito, mas sim o caminho do meio. Exemplos disso que temos aqui. Vou citar aqui no Senhor dos Anéis, depois eu cito também no Hobbit. Exemplos de personagens que não conseguem encontrar esse caminho do meio. Boromir. Boromir é um guerreiro super valente, mas ele não consegue, ele não tem autocontrole. E é exatamente isso que faz com que ele sucumba logo no início da estrada. Ele sabe que o anel corrompe, ele sabe que que o anel já tinha sido destinado a ir para Mordor. Ele quer que o anel vá para Gondor. Ele tá nesse desespero de salvar o povo dele, então ele não se controla, ele ataca o Frodo, tenta roubar o anel e dá ruim. Então, os Uruk-hai dos Saruman abordam a Sociedade do Anel e ele se encontra nessa situação em que ele tem que defender o Pippin e o Merry, que ele faz muito bem, mas acaba sucumbindo. Então, faltou ali para ele esse autocontrole. Mesma coisa ocorre com o Denethor. Ele não consegue ver além da situação. Faltou para ele aquilo que a gente comentou no vídeo anterior, aquela capacidade de se colocar fora da situação e ver esperança no futuro. Ele está desesperado e ele se mata, e quase mata o filho junto. Ainda no Senhor dos Anéis, um exemplo de um personagem que consegue se controlar, que tem autocontrole. O Faramir. O Faramir, apesar dele ter o anel em mãos ali, bem dizer, ele poderia ter retirado o Frodo, ele se controla. Ele é recompensado, ele sobrevive. Ele tem um final feliz, apesar de todas as tragédias que ele passa. Perde o pai, perde o irmão, ele sobrevive, porque ele tem esse autocontrole. No Hobbit, quem temos? Thorin. Thorin fica ludibriado pela riqueza. Ele não consegue ter autocontrole, ele deixa que essa riqueza segue ele
e ele acaba não se controlando, tem atos violentos, ele acaba proporcionando uma guerra desnecessária. Talvez se ele tivesse, não que ele tenha proporcionado, porque o exército de orcs já estava a caminho, mas ele poderia ter se preparado um pouco melhor, as coisas poderiam ter sido um pouco diferentes. Mas ele não tem esse autocontrole e acaba trazendo mais problemas do que deveria, ok? Muitos dos anões têm isso. Talvez o Balin seja um exemplo de personagem com autocontrole. Ele é o anão ali, isso fica bem marcado no filme. Ele é o anão que parece que tem mais sabedoria, que consegue mais pesar o certo e o errado e encontrar o caminho do meio. Tá? Se vocês pensarem em algum outro exemplo, por favor, comentem. Pode ser no vídeo no YouTube ou pode ser lá pelo fórum mesmo. Qual é a próxima, então? Vamos para sabedoria. Então, essa sabedoria tem a ver com discernimento, gente. Discernimento entre o que é certo e o que é errado. A gente pode pensar nessa dicotomia de sabedoria e tolice. Quem é que tem essa sabedoria de saber a hora certa de agir, o que é certo, o que é errado, quando é certo fazer algo errado, quando vale a pena? Quem é que tem esse discernimento no Hobbit? Na minha opinião, o Bilbo demonstra isso quando ele faz aquela negociação, ele rouba, de certa forma, rouba a Pedra Arken. A Pedra Arken, meninas, quem é que tinha esquecido? A Julie, a Joana e a Tainara. Tinham esquecido o nome da pedra. Então, a Pedra Arken. Quando o Bilbo rouba a Pedra Arken, ele acaba fazendo algo bom, algo sábio. Ele usa a sabedoria para discernir entre o certo e o errado, quando fazer uma coisa e quando fazer outra. Ele pega a pedra, vê que o Thorin está num momento não de loucura, mas fora de si, ludibriado pela riqueza. E como o Thorin não quer negociar nem com os Homens do Lago, nem com os Elfos, o Bilbo vai lá. Ó, seguinte, eu tenho essa pedra aqui, que é muito importante pro Thorin. Quem sabe eu deixo ela com vocês conseguem negociar. No fim, dá meio certo, dá meio errado, mas o Bilbo parece demonstrar que ele sabe a hora certa de agir, ele tem essa sabedoria de, apesar daquilo não ser correto, não é algo tolo de ser feito, é algo que poderia trazer mais benefícios do que malefícios. No Senhor dos Anéis, o que a gente tem? A gente pode pegar o contraste do Gandalf com o Saruman. Quando Gandalf vai reportar ao Saruman sobre a questão do anel, as suspeitas dele de que o anel que estava com o Bilbo e depois passou pro Frodo era um anel, o Saruman já demonstra conhecimento daquilo. E o Bilbo pergunta, quando que Saruman, o branco, trocou a sabedoria pela a tolice? Eu tô citando assim, sem ler o livro aqui, alguma coisa assim que ele fala. E o Saruman retruca, eu não sou mais Saruman o branco, eu sou o Saruman de muitas cores, porque a luz branca, ela pode ser quebrada. E o Gandalf fala, aquele que quebra algo para saber o que tem dentro, deixou o caminho da sabedoria. Então, o Saruman demonstra ser tolo porque ele não está sabendo discernir entre o certo e o errado. Ele está saindo daquilo com que ele se comprometeu, porque Saruman, lembrando assim como Gandalf, é uma entidade semidivina ali, ele é uma entidade que foi mandada para a Terra-média para ajudar os povos de lá a se manter no caminho, ajudar eles a discernir entre certo e errado, logicamente, nunca interferindo no free will, como é que a gente traduz free will? Livre-arbítrio,
eles estão lá para guiar o povo e para auxiliar. O Saruman passa, então, depois que ele tem contato com a Palantir, que ele começa a ter contato com o Sauron através dessa pedra, ele deixa o caminho da sabedoria e começa a ir para o outro lado. E é claro que, como toda a narrativa clássica que da época, né? Quem faz o mal não se dá bem no final, né? O Saruman, no final das contas, também sucumbe, fruto de sua própria tolice. E quem é que se torna o Mago Branco no final? O Gandalf, que deixa de ser o cinza, passa a ser o Mago Branco. Indicação de que ele é o sábio, que ele tem discernimento. Então aqui estão os exemplos da sabedoria no Hobbit e no Senhor dos Anéis. Então temos então a justiça, que também não tem muito a ver com a nossa noção de justiça atual, gente. A gente tende a pensar hoje em dia que justiça tem a ver, pra gente, logicamente, tem a ver com inclusão, fazer tudo igual, igualdade entre todas as partes, todas as pessoas, o que está correto, não deixa de estar. Mas, para Platão, isso estou de acordo com Marcos, lá na Grécia Antiga, essa noção de justiça tem a ver com esse balanço entre as diferentes partes da sociedade e da alma. Basicamente, gente, grosso modo, isso pode soar um pouco rude hoje em dia, mas ele quer dizer que justiça tem a ver com fazer com que todo mundo seja capaz de desempenhar o seu papel na sociedade. Quando todos os papéis, todas as classes desempenham o seu papel de forma eficaz, nós temos harmonia. Se temos todo mundo fazendo a sua parte de forma apropriada e harmoniosa, temos justiça. Isso seria igualdade. Quando todo mundo trabalha junto, todo mundo sabe o seu local, seu papel e local na sociedade, as coisas funcionam, temos justiça. Ok? Como é que funciona isso no Hobbit, no Senhor dos Anéis? Temos diversos povos, cada um tem uma função, um papel a desempenhar ali, e temos o rei. Vamos falar do Senhor dos Anéis. Quem que é o rei, no final das contas, ali no final do livro, quem se torna o rei é o Aragorn. Então, a missão do Aragorn, como rei justo, é fazer com que todo mundo possa desempenhar seu papel de forma livre, de forma independente, mas que esse papel seja cumprido para que as coisas corram bem. No Hobbit, vocês lembram que quem era o rei da Cidade do Lago era aquele personagem que não tem nome, se não me engano. E que ele acaba não sendo um rei muito justo, ele parece um pouco mesquinho, ele está mais preocupado com riqueza, não tanto com o povo. Tanto é que ele é deposto, e quem assume é o... Como é que é o nome do rapaz? Bard. Quem assume é o Bard. Então, ele é capaz de fazer com que o povo prospere de novo, porque ele começa a trabalhar ali, fazendo com que todo mundo tenha os devidos meios, devidas condições para produzir e para cumprir seu papel. Quando isso acontece, as coisas prosperam, as coisas dão certo. Quando o líder, no caso, o bardo não é o rei, mas ele é o líder ali, e o Aragorn da mesma forma, no Senhor dos Anéis, quando eles conseguem fazer com que todas as partes funcionem de forma apropriada, as coisas dão certo. Então, essas são as 4 virtudes clássicas, ok? Passamos agora para as
teológicas. Começamos então com a fé. Esse aqui é o mesmo slide que a gente teve em aula, então eu só vou repassar ele e aprofundar um pouquinho, ok? A noção da fé tem a ver com essa crença nos sinais, acreditar nos sinais. Então eu trago de novo aqui o exemplo da cadeira de prata, que é uma das crônicas de Nárnia escrita pelo Lewis, que antes do Eustácio e a Jill, as duas crianças que estão em Nárnia nessa narrativa, antes deles partirem para a jornada deles, o Aslan diz para eles: vocês têm que estar atentos aos sinais. Vocês têm que repetir os sinais de noite, não deixem a mente de vocês se desviar dos sinais, os sinais são importantes. Ele diz: não importa o quão estranhas as coisas que aconteçam com vocês sejam, não deixem que nada tire a mente de vocês, façam com que a mente de vocês pare de seguir os sinais. Quais são esses sinais? Quais são essas coisas estranhas que têm a ver com a fé? Na obra do Tolkien e também na do Lewis, existe essa noção de que tem algo superior, mesmo que no Tolkien seja algo bem velado, às vezes nós temos essa noção de que existe um outro poder ali tomando conta das coisas que ocorrem, que nada é por acaso, tudo tem um sentido. Então existe uma providência, existe algo num plano superior que está ditando as coisas. Então, se as coisas estão acontecendo de tal forma, por mais estranhas que sejam, nós não podemos deixar de acreditar nos sinais. E é essa fé que nos faz seguir em frente, por mais estranhas que as coisas sejam, essa fé que nos faz acreditar que, no final das contas, tudo isso está interligado, que tem um propósito, faz com que a gente siga em frente. Quando é que isso aparece no Hobbit? Quando eles recebem o mapa no início da narrativa, o Thorin recebe o mapa e a chave. Eles têm aquilo, mas eles não sabem o que aquilo quer dizer, o que aquela mensagem quer dizer. Mesmo assim, sem saber como é que eles vão adentrar na montanha, como é que eles vão desvendar aquilo, eles acreditam que aquilo é um sinal. Se eles receberam aquilo naquela hora, aquela era a hora de seguir. Que as coisas iam dar certo lá. Então, é essa noção de fé. Ok? Mesma coisa o Frodo. O Frodo se propõe a levar o anel, mesmo sem saber como chegar lá. Ele acredita que no fim vai dar certo. Ele tem essa fé que existe algo por trás que no fim das contas vai garantir com que as coisas dêem certo. Se a gente trabalhar da forma correta, acreditando nos sinais, as coisas vão dar certo. E o que acontece no final das contas? Bem assim, eles conseguem abrir a porta lá em Durin, lá na Montanha Solitária, e eles conseguem, no Senhor dos Anéis, terminar a jornada. Tanto o Frodo destruindo o anel, como o Aragorn a interpretar todas aquelas mensagens que o Faramir e o Boromir trazem no sonho. De que, tem quando a espada quebrada for reforjada, e quando o Isildur's Bane for encontrado, então será o momento que o novo rei irá surgir e tudo mais. Então são sinais estranhos, mas que se a gente acredita nos sinais, as coisas dão certo. Depois da fé temos a esperança. Então já vou repassando aqui, essa questão da esperança tem a ver com aquilo que o Tolkien fala na palestra dele sobre histórias de fadas, que ele diz ser um elemento muito importante das histórias de fadas, que na verdade para ele é o que deixa elas completas, tem a ver com esperança. Ele vai dizer o seguinte:
Mas o consolo das histórias de fadas tem outro aspecto além da satisfação imaginativa de antigos desejos. Muito mais importante é o consolo do final feliz. Eu quase me arriscaria a afirmar que todas as histórias de fadas completas precisam tê-lo. No mínimo diria que a tragédia é a verdadeira forma do drama, sua função mais elevada. Mas o contrário vale para a história de fadas. Já que não parecemos possuir uma palavra que expressa esse contrário, vou chamá-lo de eucatástrofe. O conto eucatastrófico é a forma verdadeira de conto de fadas, do conto de fadas, sua função mais elevada. Essa eucatástrofe, como a gente comentou na sala de aula, é essa virada repentina, que quando tudo aparenta dar errado, quando não se tem mais esperança, que tá tudo já se encaminhando para a destruição, para o final dos tempos ou fim da paz, tipo, fim total da paz, algo ocorre, essa virada repentina, e temos o final feliz. As coisas funcionam. Todas essas virtudes, se a gente parar para pensar, elas estão interligadas. Porque se a gente tem fé e esperança, que a gente tem fé, a gente vai até o fim, independente do quão difícil estiver as coisas, e no final nós teremos essa virada repentina. Como é que isso acontece no Hobbit? Como é que acontece? Pouco antes do Bilbo ser nocauteado na Batalha de 5 Exércitos, ele tá pensando, acabou a esperança, não tem mais o que fazer. Ele tá vendo de cima, do alto, assim, de uma montanha, não é uma montanha, mas de uma região mais alta, ele tá vendo para onde, qual é o resultado parcial da guerra, várias baixas pro lado dos elfos e dos anões, do lado bom, digamos assim. E ele pensa, meu Deus, o que vai acontecer? É o fim. Não tem jeito. E um pouco antes dele ser nocauteado por uma pedra, é uma pedra, né, que acerta ele na cabeça, ele vê que as águias estão vindo. E isso é um sinal de que as coisas vão mudar. Mas ele não tem tempo de ver o que ocorre, porque ele logo é nocauteado, e quando ele acorda, a batalha já tinha sido encerrada, as coisas correram de forma, não digo bem, mas o lado bom, entre aspas, né? Sempre entre aspas, porque essas questões de bom e mal são relativas, né? Dependendo de onde a gente está posicionado. Então as coisas funcionam, apesar de diversas perdas, que ele e o filho morrem, assim como Thorin, mas o bem prevalece. Então nós temos essa virada repentina no final da obra, que traz o final feliz. Os anões retomam a montanha, o povo do lago tem mais uma vez formas de prosperar, eles estão com um novo líder, eles recebem uma quantia em dinheiro para retomar, para reconstruir a cidade. Os elfos saem felizes também, eles conseguem um tanto de riqueza, eles conseguem eliminar grande parte dos orcs, então eles vão ter paz por um tempo naqueles locais, e o Bilbo consegue voltar para casa, para o conforto da casa dele, que é tudo que ele queria. Então temos aí a virada repentina e tudo dá certo. Mesma coisa no Senhor dos Anéis. Como é que isso acontece ali? É importante lembrar que a narrativa do Senhor dos Anéis ela é dividida, mas ela ocorre de forma concomitante. Nós temos o pessoal que está na frente de guerra, ali o Gandalf, o Pippin, o Merry, o Aragorn, o Gimli, o Legolas, entre outros, e nós temos o Sam e o Frodo e o Sméagol que estão indo para Mordor destruir o Anel. Essas narrativas elas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, enquanto a gente tem um pedaço da narrativa da Sociedade do Anel que está na frente de batalha ocorrendo, e depois nós temos uma parte do Frodo e do Sam e do Sméagol. Mas as coisas ocorrem nesse meio ao mesmo tempo. E o que ocorre ali? No finalzinho, quando a Batalha dos Campos de Pelennor é ganha, eles sabem que Mordor ainda tem um exército muito grande. E eles falam, bom, o Frodo ainda está vivo. O Faramir conta, né? Ele viu o Frodo que ele estava próximo
de Mordor e que eles continuaram seguindo em direção para destruir o anel. O que eles fazem? Vamos lá para frente do portão de Mordor e vamos tentar distrair o olho de Sauron, para que o Frodo consiga passar pelas terras de Mordor de forma a não ser percebido e conseguir destruir o anel. E eles vão para lá, sabendo que aquilo ali é um tipo de suicídio, mas se eles conseguirem dar essa oportunidade para o Frodo, eles sabem que talvez exista a esperança de que o anel seja destruído. E é o que ocorre. Apesar do Frodo ali na frente do Mount Doom, Montanha da Perdição, se não me engano é essa a tradução, não vou lembrar agora ao certo, ele desiste de destruir o anel. Ele diz, não vou, ele é meu, eu vou ficar com ele. O Sméagol retorna, ataca ele. Frodo já é invisível, Sméagol arranca o dedo do Frodo, tropeça, está pulando com o anel, faceiro, porque o precioso voltou para ele, tropeça, cai no vulcão. Quando tudo parece perdido, o anel é destruído, a batalha é vencida. Todos retornam para os seus lares, lógico, aqueles que não pereceram em batalha, todos com marcas muito fortes da guerra, mas retornam e as coisas aos poucos começam a prosperar, apesar de ser sempre algo passageiro. Na história do Tolkien, o mal sempre retorna. É uma coisa constante, a gente tem que estar atento aos sinais para ter maiores períodos de paz e menos períodos de guerra e escuridão. Então, exemplo de esperança no Senhor dos Anéis, no Hobbit. O amor, então. Esse amor foi o que a gente comentou mais, eu acho, em aula, se eu não me engano, gente. Ele tem a ver com essa noção grega de caritas, que é o amor que se compadece e perdoa. Caritas é o grego, em latim, se eu não me engano, é ágape. Ou é o contrário, não vou me lembrar agora. Mas, enfim, é esse amor que tem a ver com essa habilidade de sair de si, se colocar no lugar do outro e sentir empatia, conseguir se conectar com o outro. Ver que aquela pessoa está agindo daquela forma, mas eu poderia estar agindo daquela forma também. Se eu tivesse naquela situação, como eu reagiria? O que aquela pessoa passou até aquele momento para agir daquela forma? Então, essa compaixão, esse amor que se compadece e perdoa, mesmo aqueles que são ruins. E esse exemplo, acho que o exemplo mais marcado no Hobbit é aquela cena que o Bilbo está invisível, ele pensa em assassinar o Sméagol, mas ele vê, não, ele tem esse vislumbre, assim, esse insight. Ele pensa, o que será que essa criatura passou todos esses anos na escuridão, de sofrimento, de solidão, comendo peixe frio e vivendo de uma forma isolada, sem ninguém. Porque o Sméagol conta, durante o capítulo das Adivinhas no Escuro, que ele era um ser muito parecido com o Hobbit, vivia com a avó na beira de um lago, tinha uma vida normal, uma vida feliz, uma vida sob a luz do sol, mas ele se tornou aquela criatura um tanto diferente, solitária e triste, porque no fim das contas o Sméagol é uma criatura triste. E o Bilbo decide, não vou matá-lo, ele se compadece, ele se coloca no lugar dele e decide que não vai executá-lo. E no Senhor dos Anéis, quando eles estão em Moria, o Frodo percebe que alguém está seguindo eles. Ele sente uma presença. E o Gandalf fala, sim, é o Sméagol, o Gollum. E ele tem nos seguido faz alguns tempos, já faz alguns dias. E o Frodo fala assim, uma pena que o Bilbo não matou ele quando teve a chance. E o Gandalf prontamente responde, pena, Frodo. Foi exatamente pena que fez com que o Bilbo não o matasse. Fez com que ele não
não atacasse sem ter motivos. E é essa pena que ainda pode decidir o destino de muitos na Terra-média. Ele dá aquele discurso todo de que, ele deveria morrer? Talvez, talvez, mas quem sou eu para dizer quem deve morrer, quem deve viver? Se eu não posso dar vida, eu também não posso tirar. Então, a partir desse discurso, quando, enfim, o Frodo se depara com o Sméagol começa a fazer parte do grupo que vai para Mordor, o Frodo começa a entender o porquê que o Bilbo teve pena, porquê que o Bilbo se compadeceu, e o Frodo também passa a mostrar esse amor, esse caritas. Ele consegue ter empatia com o Sméagol, o Sam não entende, mas ele consegue, e é exatamente isso com que faz que no final a jornada dê certo, o anel seja destruído. Então, o amor no Senhor dos Anéis tem a ver com isso. A habilidade no Senhor dos Anéis e no Hobbit, na obra do Tolkien, de se colocar no lugar do outro e amar aquele que menos merece ser amado, ou aquele que muitas vezes nos faz mal. Como eu falei em aula, é fácil amar o crush, né? É fácil amar aquela pessoa bacana que nos compra lanche, que nos visita, que nos faz comentários legais nas fotos, parceiro de rolê. Mas é aquele fulaninho que só incomoda, aquele professor chato, que não arredonda a nossa nota, aquele embuste. Essas pessoas são difíceis, às vezes até aquele aluninho chato. Essas pessoas são mais difíceis de serem amadas, mas, de acordo com a virtude teológica, devemos conseguir perdoar e nos compadecer destas pessoas que nos fazem mal, ou que às vezes não merecem amor. E, por fim, vamos para a virtude tolkieniana, que, como eu já falei no primeiro vídeo, a amizade tem um papel muito importante na obra do Tolkien, muito importante. Tanto é que nos anos de adolescência dele, ele cria esse clube, o TCBS, o Tea Club Baratheon Society, que quem compõe o clube são 4 amigos, o Tolkien e mais 3, e eles falam sobre literatura, eles tomam chá, eles têm esse momento de descontração, eles incentivam uns aos outros a escrever, seguir em frente. E depois, num segundo momento, no pós-guerra, quando parte da TCBS, metade da TCBS, para falar a verdade, é morta em guerra. Tolkien já está adulto agora, trabalhando em Oxford, ele conhece C.S. Lewis, escritor de Nárnia, e o Lewis funda esse grupo, The Inklings, e convida o Tolkien. Esse grupo também foi super importante, um dos motivos que Tolkien não deixou de escrever e publicar diversas obras. O pessoal que revisava, que dava opinião nos manuscritos do Tolkien, eram desse grupo. Mas como é que isso funciona nas obras? Bom, os amigos são super importantes para o Tolkien, a amizade é muito importante. Então, nessas duas narrativas que a gente está falando aqui, o Hobbit e o Senhor dos Anéis, não estou tocando o Silmarillion ainda, mais pra frente a gente vai falar sobre ele, se der tempo, espero que dê, porque o Silmarillion é muito importante. Alguns de vocês pediram para colocar alguma coisa dele na videoaula, tentarei fazer isso. Como é que isso funciona então no Hobbit e no Senhor dos Anéis? Nas duas narrativas, o foco é no grupo, não no indivíduo. Então, eles só conseguem chegar até o fim da estrada e depois retornar para casa, aqueles que sobrevivem, logicamente, que é a maioria do grupo, tanto no Senhor dos Anéis quanto no Hobbit, porque eles se mantêm unidos, porque eles têm esse vínculo de amizade. No início, isso é um pouco truncado ali no Hobbit, porque os anões não levam muita fé no Bilbo, não confiam que ele consiga, que ele está dando mais incomodação do que ajuda, mas no final eles se provam amigos. Em diversos momentos, quando eles pensam em deixar ele para trás, o Gandalf diz, não, vamos voltar, ele é meu amigo, vocês têm que procurar ele. Depois dessa bronca, eles percebem, não, realmente, a gente não pode deixar ele para trás.
Ele é salvo por um dos anões quando eles estão sendo cercados pelos Wargs na colina, logo depois que eles saem das Misty Mountains. Então ali, um arrisca a vida pelo outro. No leito de morte, o Thorin vai dizer pro Bilbo que vai perdoar, vai chamar ele de amigo, vai se arrepender de ter feito tantas coisas. Então, essa amizade que fez com que eles chegassem até o fim é fundamental na obra. A mesma coisa no Senhor dos Anéis. Nós temos a Sociedade do Anel. E é importante pensar que essa amizade, tem muito a ver com a noção de se unir em benefício de um objetivo maior. Porque nós temos ali no Senhor dos Anéis, também no Hobbit, as diversas raças se unindo, indiferente das questões específicas de cada raça, porque no Hobbit já fica claro que anões e elfos não se dão bem. Existem algumas rixas passadas ali de outras eras. E o mesmo se mostra no Senhor dos Anéis. Mesmo assim, os povos conseguem deixar isso de lado, se unir, e a fim de alcançar esse objetivo maior. É interessante pensar que essa amizade no Senhor dos Anéis, ela é ainda mais forte entre os hobbits. Nós temos ali duas duplas de hobbits mais marcadas, né? O Sam e o Frodo, que vão para Mordor, e o Pippin e o Merry, que ficam cada um com um dos reis. O Pippin fica com o Denethor e o Merry com o... Como é que é o nome do rei de Gondor? Com o Theoden. E apesar do Frodo e o Sam estarem juntos, o Merry e o Pippin pro final da narrativa não estão. E eles, é bem marcado na narrativa que eles pensam todo o tempo em como o outro tá, dizendo que sentem falta um do outro, de como seria bom se o outro estivesse ali. Por um lado nós temos isso, o Pippin e o Merry, que sentem falta um do outro, estando separados por conta dessa amizade de anos. E por outro lado nós temos o Sam e o Frodo, que, ao meu ver, o Sam é um dos heróis mais importantes da narrativa, porque se não fosse por ele, em grande parte, o Frodo não teria conseguido chegar ao final da jornada. Então, a amizade do Frodo e o Sam é fundamental para que a jornada chegue até o final, para que eles consigam atingir o objetivo. E é claro, essa amizade não fica só marcada nos hobbits. A sociedade em si, nós temos isso. A partir do momento que o Pippin e o Merry são pegos pelos Uruk-hai, tanto o Aragorn, o Gimli e o Legolas ficam determinados a ir atrás desses Uruk-hai e não abandonar os amigos. Então eles têm esse senso de cuidar um do outro, da importância de se manter unido. E esse ciclo, essa sociedade, esse vínculo, faz com que eles consigam vencer as adversidades e atingir os objetivos. Então, para esse vídeo, é isso, pessoal. Espero ter sido claro. Muito obrigado pela paciência, espero que me perdoem pela extensão do vídeo. No próximo a gente vai falar um pouquinho sobre como Tolkien via a criação literária, ok? Até mais. Tchau, tchau.